Você em algum momento já ouviu falar que o alambique de cobre é importante na destilação porque ele catalisa componentes sulfurosos. Mas que componentes sulfurosos são esses? Como esses componentes são formados? Meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. Bora falar um pouquinho sobre esse assunto depois da vinheta. O alambique de cobre é o alambique mais usado no Brasil, principalmente na fabricação de cachaça. Além de toda a tradição que existe em relação ao cobre, ele tem as suas vantagens, que é a condução de calor, fácil modelagem, resistência à corrosão e também na catalisação desses componentes sulfurosos que são produzidos na fermentação do seu destilado. Essas reações são altamente favoráveis para o sensorial da bebida. Então vamos falar hoje um pouquinho aqui de quais são esses componentes que o cobre consegue catalisar. Então eu vou ler aqui para vocês alguns componentes que são gerados na fermentação: enxofre, disulfeto, gás sulfídrico e mercaptanas. O gás sulfídrico é eliminado facilmente na destilação. Já essas mercaptanas, quando transferidas para o destilado, mesmo em pequenas quantidades, ela causa um aroma desagradável para a bebida. No caso das bebidas que a gente faz a partir do açúcar cristal, como moonshine, alguns aguardentes de fruta, que a gente precisa usar esse açúcar para poder fazer aquela correção de Brix, o cobre se torna também bem importante. O processo de fabricação do açúcar, ele leva muito enxofre, muitos produtos químicos para deixar o açúcar branquinho, e o cobre acaba ajudando na catalisação desses componentes. Então eu escrevi um texto, vou ler um pouquinho aqui para vocês como ocorre essa catalisação desses componentes sulfurosos. No processo de destilação, o cobre libera uma substância chamada de íon cúprico do azinhave, que catalisa a oxidação desses componentes, reduzindo a concentração desses sulfurosos no seu destilado. Além de que o cobre também ele reage bem com ácidos de odor. Tá? Eu vou ler aqui alguns ácidos. É o ácido butírico, cáprico e láurico, que são componentes insolúveis no meio da destilação. Dito isso tudo, né, você pode estar se perguntando assim: poxa, então o ideal seria um alambique de cobre, né, para poder destilar? Eu acredito que não, porque todos esses componentes eles são gerados no processo de fermentação. Então, se você tiver uma boa fermentação, uma fermentação bem sanitizada, uma fermentação controlada, você não terá esses componentes na sua bebida. Um exemplo bacana aí é a indústria, né? Hoje a indústria usa o aço inox, fazem destilação 100% em inox, e quando vão fazer aquelas análises químicas, nenhum desses componentes são encontrados. Não são encontrados por quê? Porque essa fermentação, a indústria, ela faz uma fermentação controlada, uma fermentação sanitizada. Então, esses componentes não passam para o vinho e, consequentemente, na destilação, não precisa catalisar porque esses componentes não são gerados. Tirando toda essa tradição do cobre, você pode ter excelentes bebidas, fazendo elas com uma boa fermentação, um bom controle de fermentação. Não precisa ter um alambique 100% em cobre, você pode ter alguma parte desse alambique em inox e outras partes em cobre, porque caso no seu processo de fermentação aconteça, né, de ter essa reação, aí o cobre vai ajudar a catalisar alguns desses componentes. Mas hoje por experiência, pelo que eu tenho visto em alguns alambiques, eu recomendo, né, que um alambique ideal seria um alambique com uma parte em inox, né, e algumas partes desse alambique em cobre. O inox é um material muito bacana para se trabalhar, é um material que a indústria já vem usando, e você acaba também que elimina um pouco com essa questão do cobre, né, na sua bebida. Hoje a legislação
permite só 5 miligramas por litro de cobre na bebida. Isso acaba sendo um vilão nas exportações de cachaça aí para fora, é essa questão da quantidade de cobre que muitas das vezes é encontrada, né, na cachaça, em alguns aguardentes aí que a gente faz pelo Brasil. Acaba sendo então ideal você ter um alambique de inox, tá, e algumas partes em cobre, que o cobre vai ter lá a sua função e o inox também vai ajudar a reduzir esses níveis de cobre que em alguns alambiques, né, a gente acaba encontrando. Além também do acetato de cobre, que ele pode reagir com a sua bebida e com o tempo ele dá aquela coloração verde. O vídeo de hoje não foi para falar qual é o melhor, se é o alambique de inox ou se é o alambique de cobre. O vídeo de hoje foi para tentar responder, tentar ajudar, né, uma série de perguntas que eu recebo aí no canal, recebo no privado, a respeito dessa questão de componentes sulfurosos de alambique de cobre. Se você tem um alambique de cobre, não precisa ficar preocupado. Se você manter, né, a limpeza do seu alambique, sempre quando for destilar, limpar o seu alambique, você não vai levar cobre, dificilmente você vai levar cobre para a sua destilação. E você ter atenção também na sua fermentação, porque a fermentação ela é muito mais do que 50% no sucesso da sua bebida. Também não faça uma fermentação de qualquer maneira, achando que porque o cobre catalisa alguns componentes, o cobre vai conseguir consertar a sua bebida. E para você aí que tem um alambique de inox ou está pretendendo fazer um alambique de inox, a dica é: use algumas partes do seu alambique de inox, use em cobre, ou a serpentina, ou coloque aquela bucha, né, que o pessoal coloca na coluna de cobre, na coluna de inox você bota uma bucha de cobre, isso para ajudar também, caso tenha esses componentes, o cobre vai ajudar a catalisar. Lembrando que quando a gente faz algum aguardente à base de açúcar, com certeza você vai ter ali uma quantidade de enxofre e nesse ponto o cobre vai ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A dica do canal de hoje foi essa. O campo aqui de comentários está aberto aí, vocês podem perguntar, comentar, né, tirar todas as suas dúvidas, o que eu puder ajudar em responder eu estou aí. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, que é de graça. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.